Boa noite. No arranque de mais um ano letivo, propomos um olhar sobre a situação do ensino superior em Cabo Verde. Depois de mais de uma década da sua institucionalização no país, estudos apontam para um ensino superior de qualidade razoável, em expansão, mas com dificuldades em termos de qualificação do corpo docente, problemas de sustentabilidade financeira e preocupado com a qualidade dos diplomados e a imagem das universidades. Para uma análise do ensino superior em Cabo Verde, convidamos Jorge Brito, reitor da Unipiaget, primeira universidade privada em Cabo Verde. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sr. Reitor, nós gostaríamos de saber em que estágio se encontra o ensino superior em Cabo Verde neste momento. Bom, é difícil dizer um estágio específico, porque isto seria ter uma noção clara de todo o caminho percorrido e de onde chegar. Não é? Como é um processo, é evolutivo, cada vez mais se aproxima e quando se aproxima de um determinado ponto quer-se mais. Nós podemos dizer que dos últimos tempos para aqui houve uma evolução extremamente positiva e conducente àquilo que o cidadão cabo-verdiano espera, isto é, um ensino virado para servir o país, virado para servir o cidadão e poder resolver, ou melhor dizendo, equacionar os problemas de desenvolvimento. Mas pode dizer que está-se numa fase de uma largada, ou seja, consagração ou já de consolidação necessária do ensino superior em Cabo Verde? Bom, eu diria que ainda há muito caminho a percorrer. Há muito caminho a percorrer, mas se olharmos o horizonte de onde partimos, evoluímos muito rapidamente e atingimos alguns patamares que seriam impensáveis há alguns anos atrás. Eu lembro perfeitamente, em 1998, quando, na altura eu era diretor-geral do ensino superior, organizámos o Fórum Internacional para refletir sobre o ensino superior no país. E nessa altura havia muito cepticismo, não havia, quer dizer, não se acreditava no ensino superior em Cabo Verde. Envolvidos poucos anos, já é uma realidade, até é uma realidade palpável, e o número de estudantes do ensino superior no país, como eu ia dizer, fez uma reviravolta entre as percentagens anteriores, que era só 20% no país, 80% fora, e agora podemos considerar cerca de 80% estuda no país e 20% estuda fora. Isto é extraordinário para a problemática do ensino superior em Cabo Verde e para o desenvolvimento do país. Mas do que é que poderá depender a consolidação do ensino superior em Cabo Verde? A consolidação é sabermos exatamente o que fazemos, fazê-lo de uma maneira não atabalhoada, organizada e, sobretudo, com uma grande solidariedade entre as diferentes instituições do ensino superior que devem e já estão a trabalhar em sinergia e com um governo que esteja sintonizado com aquilo que é o anseio e o ensejo da sociedade e do grupo de instituições de ensino superior. O nosso governo, neste momento, tem-se pautado por uma política muito interessante em prol do desenvolvimento não só do ensino superior, mas também da ciência no seu geral. E tem havido uma excelente, uma boa cooperação e colaboração entre as instituições de ensino superior, todas elas, e o governo nesta matéria, e isto estamos todos de parabéns e faço votos que isso continue, ou melhor, que se torne cada vez melhor. O Banco Mundial fez um estudo recente sobre o ensino superior em Cabo Verde, recente, ou seja, de dezembro de 2011, onde considera que o ensino superior em Cabo Verde é razoável na melhor das hipóteses. Concorda? Qual é o fundamento que poderá ter levado a esta conclusão? Não, o Banco Mundial tem os seus critérios. O Banco Mundial teve uma grande reviravolta ao longo dos anos. O Banco Mundial era, a priori, um pouco contra o desenvolvimento do ensino superior em países ditos em desenvolvimento, mas depois houve uma mudança significativa e por volta dos anos 2000 do Banco Mundial e viram que o investimento no ensino superior era algo meritório. E a partir dali a postura do Banco Mundial mudou no sentido positivo. Pois. Razão pela qual, ao fazer este estudo, o estudo teve algumas críticas, mas é melhor que não haver estudo nenhum. Pelo menos há uma referência, não é? Sim, sim, com certeza. E se eles tivessem mais tempo e se perguntassem melhor e fossem, de facto, ao encontro dos ensejos, dos desejos, ou melhor dizendo, das sensibilidades das diferentes instituições de ensino superior,
provavelmente fariam um trabalho muito melhor do que estavam aptos a fazer, que isto é, com a matéria existente em Cabo Verde, naturalmente poderiam fazer um melhor trabalho. Então não concorda no razoável pelo que ficou o estudo? Não é uma questão qualitativa, estou a dizer numa questão de o esmiuçar dos dados que conseguiram, então, há alguma imperfeição e algumas conclusões, não diria falaciosas, mas, digamos, baseadas em pouca informação. Não é? Isto houve oportunidade de se discutir isto em público, num fórum, e essas coisas foram ditas nesse momento, mas penso que não é nada por aí além. Podemos dizer que o balanço, como é hábito dizer, o balanço é positivo e esse estudo do Banco Mundial serviu de referência e eu diria mesmo neste momento, depois de 2 anos, já está mesmo ultrapassado. Não é? Mas, entretanto, tendo como referência esse estudo, que já é alguma coisa, algum ponto de partida, que avaliação faz da qualidade do ensino superior que se ministra no país hoje? Isto com base no... é uma pergunta cuja resposta poderia ocupar todo o nosso programa. Mas, como terá de resumir, poderá fazer isso a partir dos resultados dos formandos dos cursos que ministram, não é? O problema é o seguinte, que essa avaliação da questão da qualidade depende do interlocutor e de quem observa. A qualidade para um governante é uma coisa, a qualidade pelos agentes do ensino superior é outra coisa, a qualidade pelos utentes do ensino superior é ainda outra coisa e a qualidade pela imprensa é uma quinta coisa. Mas há uma norma que regula como é que Não, nem por isso. Depende dos interesses e dos pontos de vista. Depende dos interesses. Aliás, essas coisas estão estudadas, não estou a inventar coisíssima nenhuma. E a conjugação de todos esses tipos de critério é que deve ser, então, equacionado qual é, digamos, a mediana, qual é a perspectiva, não diria para se agradar a gregos e a troianos, mas é preciso saber para onde queremos ir para poder sintonizar toda a máquina à volta deste caminho onde queremos ir. E julgo que é consensual de que o mais importante é que o nosso ensino superior seja realmente ao serviço do desenvolvimento do país. Portanto, desde o momento em que nós conduzimos um ensino superior que seja para a obtenção de mais capacitação dos nossos cidadãos para exercerem as suas profissões da melhor maneira, para darem aso à sua imaginação e ciência no sentido de encontrar soluções para os problemas candentes do nosso país, porque o nosso país, aliás, como qualquer país, é específico. Nós não podemos olhar o nosso país como algo que é igual a outros países. Não, há problemas específicos, intrínsecos ao nosso país. Razão pela qual uma investigação conduzida nesse sentido é mistério. É muito importante que a investigação seja conduzida no sentido da resolução dos problemas do nosso país. Mas como é que medem essa capacitação dos diplomados depois de formados para dizer a qualidade é boa ou não é boa, precisa ser melhorada? Qual é a referência? Há várias. Uma é a questão do emprego. Nós podemos ver se os diplomados pelas instituições de ensino superior cabo-verdianos qual é a percentagem que tem emprego e qual é a percentagem que está à deriva à procura do trabalho. Isto é uma medida. Uma medida no sentido de medição, é um aferimento. Outro tipo de aferimento é precisamente os relatórios, as sondagens dos empregadores. Se os empregadores são satisfeitos com o desempenho dos diplomados pelo ensino superior cabo-verdiano. Também é uma maneira de aferir. Isto tem este feedback dos empregadores? Bom, na nossa universidade temos. Na nossa universidade temos um estudo feito nacional e isto talvez o Sr. Ministro possa ter essas informações. Não é? Eu, por acaso, ainda não tenho, mas certamente tenho muito interesse em poder também conhecer qual é o aferimento dado o interesse tido pelo ensino superior que sempre tive. Mas, estava eu a dizer, há várias maneiras de aferir. Há também, como sabe, o ensino superior tem vários outputs, várias saídas e vários aspectos que podem ser medidos. E um deles, por exemplo, é, digamos, a questão dos resultados da investigação.
Portanto, o número de artigos publicados, o número de referências dos artigos feitos por cabo-verdianos no ensino superior é também uma maneira de aferir e de medir. Um outro impacto também são os resultados em termos das consultorias, em termos das opiniões que são emitidas sobre estudos, não é? Portanto, há vários aspectos que poderão ser medidos e há outros aspectos que ainda estão incipientes. O tempo dirá. O importante é que saibamos sempre fazer essas leituras para que o resultado das leituras nos sirvam como referências de retificação, de melhoramento e de traçar novos caminhos, ou melhor dizendo, melhores caminhos para atingir de uma maneira mais eficaz, eu até diria eficiente também, os resultados almejados. Mas ainda em Cabo Verde há muitos cabo-verdianos e pessoas que acreditam que o ensino no exterior tem mais garantias em termos de consistência e de melhor formação. É natural, é normal, se assim seja. Repare, isto é natureza humana. Mas isto porquê que acontece? Não, realmente é natural que lá fora o mesmo curso tenha melhor? Não, isto não é natural, é o contrário até. Pois. Mas eu estou a dizer, é natural que as pessoas assim sintam, porque sempre aquilo que é desconhecido nos parece um pouco, digamos, nós não sabemos. Ora, muitos dos nossos, não diria intelectuais, mas as pessoas que se formaram lá fora, que referência têm? Têm a referência das universidades onde estiveram. E então, como o ensino superior ainda é jovem, muito jovem aqui em Cabo Verde, não há ainda referências suficientes para ajuizar. E então avaliam em relação àquilo por que passaram. E depois há esta relutância natural, nata, de que o que é lá fora é melhor. Ou o que vem de fora, é melhor. Quando neste momento, na época em que vivemos, no século XXI, isso já não se põe. Antigamente sim, porque haveria sempre um problema de laboratórios, um problema de acessibilidade a documentos bibliográficos, a referências científicas. E então, todo um ambiente universitário que não existia no país e lá fora dava melhor, enfim, condições para que o indivíduo que quisesse estudar, porque cábulas e gente que não estuda em toda a parte, mas quem quisesse de facto estudar sentir-se-ia muito mais acarinhado lá fora, porque ia encontrar uma maior facilidade. Mas hoje, no domínio das tecnologias de informação, no âmbito disto tudo e do nível de desenvolvimento mesmo de Cabo Verde e das verbas e patrocínios postos a dispor, essa parte já não tem primazia. E não tendo primazia, sai ao de cima as vantagens do estudo do ensino superior em Cabo Verde, que não são poucas. Mas, portanto, diria que as limitações em matéria de laboratórios, bibliotecas, bibliografias, estão ultrapassadas no ensino superior em Cabo Verde? Estão, não diria ultrapassadas, porque depende das áreas de estudo, mas estão largamente superadas. Largamente superadas. Hoje não constitui um problema. Hoje, mesmo se nós precisarmos de um professor especializado numa determinada área, altos estudos, faremos seminários em videoconferência. Isso já se faz nas universidades cabo-verdianas. Então, que constrangimentos persistem ainda 12 anos depois da instauração do ensino superior em Cabo Verde ou das universidades e que faz com que não haja ainda uma confiança dos cabo-verdianos no ensino superior em Cabo Verde? Pode haver os constrangimentos ao desenvolvimento em si do ensino superior e a outra coisa são os constrangimentos às mentes das pessoas que julgam o ensino superior. São duas coisas diferentes. Mas este é um trabalho também da universidade, desconstruir esta cultura de não só da universidade, das universidades e sobretudo do governo. O governo é que, de facto, tem a política do ensino superior como uma das suas responsabilidades, não é verdade? É que tem que, sempre em sintonia com as instituições de ensino superior cabo-verdianas, em sintonia e em conjunto, elaborar e trabalhar para o desenvolvimento, enfim, não só dessas condições, como não diria desintoxicação, mas enfim, demonstração na prática do bom fundamento e dos resultados positivos que existem no ensino superior cabo-verdiano e de todo o caminho para a frente
percorrer e que nos deixa todos cheios de esperança. Mas diria, há bocadinho, estava aí a mencionar os constrangimentos existirão sempre, mas há constrangimentos, sim, há constrangimentos. Tem razão, digamos, a opinião pública pode ser um constrangimento, embora nós estamos convencidos que já não é tanto como era antes. O nível de confiança que o cidadão cabo-verdiano hoje tem nas universidades cabo-verdianas aumentou consideravelmente. Nós, por exemplo, a Universidade de Jean Piaget tem um estudo que foi realizado, cujos resultados saíram há menos de 2 semanas, nós temos esses resultados, que indicam 72% das famílias cabo-verdianas têm confiança no ensino superior da nossa universidade. Pressuponho que essa percentagem seja muito próxima para as outras universidades, porque realmente todos nós estamos a fazer um trabalho no mesmo sentido, ou seja, no sentido de dotar o cabo-verdiano de oportunidades de ter uma formação mais avançada e mais adequada com o futuro. Mas um dos constrangimentos à questão da qualidade de ensino tem a ver com a qualificação do pessoal docente. Ainda a sociedade, os alunos criticam o nível dos docentes das universidades no ensino superior em Cabo Verde. Com certeza. Pois. E hão de criticar sempre, mesmo daqui a 50 anos. Satisfaz o nível de qualificação dos docentes, do pessoal docente? O ensino superior como um setor é como todos os setores da sociedade. E em todos os setores da sociedade há os bons e os maus. Portanto, maus sempre existirão. Mas estamos a referir à qualificação dos docentes. Não, é o que eu estou-lhe a dizer. Quando a opinião diz que não tem qualificação, é preciso analisar que tipo de qualificação. Há vários tipos. Há quem veja a qualificação nas divisas, digamos assim, ou seja, se é professor doutor ou não é professor doutor. Acham que isto é a qualificação. Não é, é importante, mas não é a única coisa. Alguns mais, enfim, perspicazes hão de saber na capacidade do docente em instigar no seu formando o bichinho da curiosidade e da capacidade de investigação. Isto é o que é moderno, ou seja, o ensino hoje em dia sabe-se que está ancorado não no ensino em si, mas na aprendizagem. E os bons professores são aqueles que sabem instigar nos seus alunos essa capacidade de autoaprendizagem. Essa capacidade de procura de novas luzes, de conjugar os diferentes conhecimentos esses, que já não são os professores que os trazem. Os professores trazem as pistas para a procura desses conhecimentos. E então, tudo isto é preciso um treino da parte dos professores e também o entendimento, aliás, é o espírito de Bolonha, né? O entendimento no sentido de fazer com que os estudantes ganhem este espírito de investigação e esta capacidade de criar conhecimento. Mas quererá dizer que um licenciado está habilitado suficientemente para ministrar aulas para a licenciatura? Vírgula. Claro. Não podemos pôr nestes termos, o licenciado está... Há doutores que não estão habilitados. Pois, mas tem o grau exigido a nível internacional para lecionarem numa universidade. Tudo bem, porque para serem membros de uma universidade, porque uma universidade não leciona sozinho, só leciona. Tem outras funções, entre as quais a investigação. Mas exige-se a nível internacional que haja doutorados e mestrados a lecionarem. Com certeza, é uma exigência internacional. A níveis diferenciados. Mas que em Cabo Verde ainda falta alguma coisa para se chegar lá, não é? Não, nem por isso. Ter um nível suficiente. Nem por isso, sabe que sempre houve e ainda há a questão das regências. As cadeiras devem ser regidas por professores doutores. Porque a regência significa o garante da solidez científica da disciplina. Mas depois, quem ministra as disciplinas não tem que ser forçosamente um professor doutor. Tem que ser alguém que é capaz de, mais do que apenas fornecer os conhecimentos, que isso já passou de moda, mas que alguém que tenha capacidade de ser uma espécie do fermentador, o indivíduo que é capaz de dinamizar o interesse dos seus estudantes para tal ou tal matéria. E é claro que este indivíduo tem que ser seguido de perto por um professor doutor, ou quanto mais não seja, por um mestre com muita experiência. Considera que as universidades de Cabo Verde têm um nível de docência necessário para ministrar os cursos que têm?
Portanto, que a qualidade não depende do grau académico? A qualidade do ensino. Do ensino superior não depende do grau académico. Não disse isso. O que eu disse que não depende exclusivamente do grau académico. É isso que eu estou a dizer. Quanto mais grau académico tiver um docente, melhor é a situação. Ora, isto é óbvio. Isto é óbvio. Mas não é condição necessária que todos os docentes do ensino superior sejam professores doutores. Não vê isto como um problema a qualidade do ensino superior em Cabo Verde? Não, o que é importante é que as disciplinas tenham como se diz, bom, não vou dizer em francês la mainmise, mas que tenham de facto, que sejam caucionadas, não é, por professores abalizadas, por professores doutores ou outros com vasta experiência na matéria e que sejam seguidas de perto. Não é? Mas veja bem, no ensino superior nós temos vários patamares, há os que entram logo no primeiro ano, depois ao segundo, terceiro, etc. E depois existem os mestrados e os doutoramentos. É óbvio que no mestrado não vai haver licenciados a lecionar no mestrado, até porque o mestrado tem a ver com a investigação. Mas a nível dos primeiros anos de uma universidade, têm licenciados experientes e seguidos, naturalmente, por pessoas com mais experiência e mais, digamos, mais habilitações literárias. É evidente que o número de professores doutores tem aumentado no mundo. E em Cabo Verde também? Em Cabo Verde também. Em Cabo Verde também. E ainda bem. E ainda bem. É claro que ainda precisamos mais. Por exemplo, a nossa instituição, temos um salto qualitativo enorme. Em termos do ano passado para aqui, aumentamos em cerca de dobro o número de professores doutores. Temos neste momento 40 professores doutores, tínhamos 20 e picos. Temos 40 professores doutores à nossa disposição, para o mesmo número de cursos. Portanto, isto significa que há digamos, uma melhoria, pelo menos na concepção e na organização, mas mais da investigação. Porque os professores doutores são mais necessários para a investigação do que para a lecionação propriamente dita. Mas ainda prevalece na Unipiaget a maioria dos professores como licenciados? Não, de maneira nenhuma. Neste momento nós temos somatório de professores doutores e mestres superior a de licenciados. Nós temos cerca de 250 professores, temos 96 mestres, 39 doutores. É só fazer a soma e ver que é mais do que metade de 250. Um outro problema que se põe em termos de docência no ensino superior tem a ver com o facto de muitos docentes lecionarem nas universidades em tempo parcial. Não estão em tempo integral. O que é que isto, em que medida que esta situação dificulta o esforço para promover a qualidade da educação nesse nível de ensino? Eu não diria que dificulta, eu diria o contrário, melhor. É melhor? Mas com certeza. Depende. Se um indivíduo se encontra no ensino em tempo parcial em várias instituições de ensino superior, aí é uma análise. Mas se é um indivíduo que tem outros empregos e que está parcialmente no ensino superior, traz a experiência do emprego que ele tem. Geralmente são pessoas que estão em carreiras em posições de comando. Vamos dar um exemplo, por exemplo, se alguém está nas finanças, um diretor-geral, dentro das finanças, e no nosso curso, por exemplo, de Economia e Gestão ligado à auditoria, etc. Ora bem, ele não só traz a sua sapiência própria, como ele traz a sua experiência, é por isso é que eu disse que estudar em Cabo Verde tem vantagens em relação a estar lá fora. Ele traz a sua experiência, é capaz até de levar em visitas do sul os seus estudantes para visitar como é que o sistema funciona, e outras coisas do género. Mas e o grau de envolvência deste professor em todo o trabalho científico da universidade não poderá prejudicar? Poderá se todos os professores, se todos os professores da instituição estivessem neste figurino, e não é. Mas uma boa parte do ensino superior, dos docentes do ensino superior estão envolvidos. Eu poderei estar mais autorizado a falar da minha instituição. E então, é mesmo assim, quer dizer, toda a instituição deve almejar a ter o seu corpo próprio cada vez melhor constituído. Mas esse corpo próprio é que, como a tempo inteiro que digamos, têm funções outras de apenas lecionação. Têm que organizar, como eu lhe disse, a investigação e outros aspectos do ensino superior mais modernos que ultrapassam a simples questão da extensão e da investigação. E constituem o corpo núcleo científico, digamos assim,
de uma instituição. Então, nós temos depois esses outros que trazem à parte lecionação, eu repito, à parte lecionação, a experiência do savoir-faire, do saber fazer, das instituições onde eles se encontram. Por isso é que eu lhe digo, tudo depende do ponto de vista. Se eu tenho, por exemplo, um médico que trabalhe, sei lá, na psiquiatria, ou seja lá o que for, e que leva os nossos alunos de psicologia clínica ao seu consultório para mostrar como é que se faz uma consulta em psicologia clínica, é uma grande vantagem. Sim, isto é aproveitar a situação com alguma vantagem prática. Certeza. Mas, entretanto, em termos de trabalho de pesquisa, de envolvência, poderá ser o trabalho de pesquisa e envolvência é feito pelo resto da malta, digamos assim, que isto é para o corpo docente permanente. Não sei se consegui ser explícito. Só teria, a sua argumentação, a argumentação que nos traz, só teria alguma razão de ponderação se fosse uma exclusividade, ou seja, se todos os docentes da instituição estivessem no figurino part-time. E sim, não mas é verdade. Se estivessem a tempo integral, não seria uma valia também em termos não, científicos para a universidade? Não é só os termos científicos que contam numa universidade, há outros aspectos. Mas a pesquisa para já, e a investigação é muito importante, não é? Claro que é muito importante, mas não é o objetivo principal. Mas faz parte da qualidade de uma universidade. Com certeza, não é? Com certeza. Pois. Faz parte, mas não é o ónus, quer dizer, há tudo, é um conjunto sinergético de aspectos que funcionam em sintonia. Eu sempre advoguei por universidades transdisciplinares. Por isso mesmo que eu estou aqui a falar, talvez com alguma deformação daquilo que às vezes estou em grupos de investigação. E então, é como o nosso organismo. O nosso organismo funciona com todas as peças do nosso corpo humano e ninguém vai desprezar uma orelha em relação ao coração. Claro. Ou não é verdade? Claro. Se é a orelha, você não ouve muito bem. Mas é necessário, mas é uma coisa, ou sei lá, ou um automóvel, uma vela em relação a tudo o resto. Tudo tem a sua função e tudo tem a sua importância. E a virtude está aí no conjunto diversificado de vários atores e vários papéis. Não uma ideia monolítica das coisas. Aqui é uma ideia pluralítica, deixa-me inventar o termo, em que o mais difícil, mas que se vai conseguindo paulatinamente, é a harmonia entre as diferentes partes constituintes do sistema. E como tem sido feito a avaliação da performance das universidades em Cabo Verde, em termos de ensino superior, como é que tem sido feita esta avaliação de desempenho? Isto é uma pergunta que poderia melhor dirigir, enfim, às autoridades. Mas nós sabemos que a UniPiaget é uma das universidades que já foi feita uma avaliação em tempos. Sim. Há 4 anos. Sim, foi feita uma avaliação, mas não se pode parar por aí. Em primeiro lugar, era necessário criar normas e regras para que todas as instituições pudessem se cozer. Já está criado, já foi publicado, depois de alguma discussão com as instituições de ensino superior que fizeram valer a sua opinião, juntamente ao Ministério, e houve reuniões conjuntas em que fomos afinando os instrumentos. As instituições de ensino superior unidas conseguiram, enfim, retificar alguns pontos assim, mais controversos dessa lei. A lei já está publicada, todos nós sintonizar-nos-emos por esta lei e a partir Qual é o objetivo desta lei? Tem a ver com a regulação? Tem a ver com a regulação? Com a regulação, com os critérios e a harmonização de exatamente, com os critérios de harmonização de currículos? Não. Mas nem podia ser, é a autonomia das universidades. Tem a ver com, precisamente, os patamares de qualidade. Mas mesmo cursos idênticos entre as universidades podem ter currículos diferentes? Podem e devem. Pois. E o que isto representaria? Riqueza para o país. Porque, repara, se dois cursos, para já não há cursos idênticos, mas podem ter o mesmo título, por exemplo, curso de Direito. Sim, curso de Direito, curso de Jornalismo, curso de Comunicação. Um curso de Direito feito numa Universidade A não tem que ser forçosamente igual a um curso de Direito na Universidade B. E quem queira, por exemplo, quem pode saber que o curso de Direito na Universidade A dá-lhe mais valias no domínio do direito penal, ele vai para essa universidade A. Se ele sabe que numa outra universidade é um direito que tem muitas valências em direito económico e que ele gosta disso, ele vai para a universidade B.
Portanto, é por isso que é necessário um órgão, um organismo, não é, de concertação interuniversitário, para que possamos ajustar as nossas, enfim, sensibilidades, para poder ter um leque mais vasto de oportunidades oferecido aos nossos estudantes e não cursos mimetizados, não é? Quer dizer, exatamente idênticos. Mas mesmo que fossem exatamente idênticos, não seria assim tão mau, porque ali iria puxar um pouco pela originalidade e pela competitividade entre as instituições que procurariam ter o seu curso melhor do que o do outro. Embora eu não pauto por este tipo de, digamos, de abordagem, porque nós não nos encontramos num país vasto e imenso, onde que a competição seja uma competição pouco saudável. Mas então qual é o objetivo desta relacionamento entre, digamos assim, entre as universidades? Uma economia de energia, uma economia de recursos e uma melhoria daquilo que nós oferecemos aos nossos cidadãos. Portanto, veja lá, por exemplo, uma coisa tão simples como, por exemplo, quando uma das universidades, nas suas cooperações, cada universidade tem os seus leques de cooperação, vem um eminente cientista numa determinada área, vem fazer uma palestra ou uma conferência numa das universidades e, inclusivamente, dirigir um curso curto nessa universidade. Bom, se a outra universidade que tem um curso semelhante, não seria mais vantajoso que se pusessem em concerto e que mandasse estudantes para aquela que recebeu? Enfim, às vezes nós não sabemos o que a outra faz e vice-versa. Ou se, por exemplo, a rentabilização financeira, suponhamos que alguém tenha que vir e que tenha que ser alojado e que tenha que se há repartição de recursos, isto é vantajoso. Mas mais do que isso, por exemplo, neste momento isto está sendo estimulado pelo Governo. Eu, aqui mais uma vez, eu devo louvar o Sr. Ministro do Ensino Superior, recentemente, aliás está em curso, uma formação na área da investigação de biomédicas, ou melhor dizendo, de biologia molecular, de alto nível, com gente de primeira do mundo fora, e é uma interuniversidades. Portanto, as 4 universidades que lidam com a área da saúde estão juntas nisso e têm, neste momento, acho que hoje estão na Universidade de Salvo Erro de Santiago, mas ontem, a abertura, estiveram na nossa Universidade de Jean Piaget. Enfim, essas são iniciativas louváveis, porque nós somos pequenos e poucos. As nossas universidades não têm dimensão. Por maior que elas sejam, não têm dimensão. E há certos aspectos que, em sinergia, darão melhores frutos. Por exemplo, para a investigação de alto nível, para doutoramentos e etc., se nós tivermos, até porque os equipamentos são caros, se houver, digamos, laboratórios bem equipados, em que cada universidade tem a sua cota à parte, ou contribui, ou aluga, seja lá o que for, e com cada um pondo os seus recursos, suponhamos, uma universidade tem 2 professores na área, outra tem 3 na área, porque só os 2 de uma universidade não chega, e aqueles 3 daquela outra também não, mas os 5 já dá para criar um doutoramento. Está a ver? O Governo tem tido algumas iniciativas, portanto, avulsas para se incentivar a investigação, como a criação da Casa da Ciência, a Escola do Mar, a Agência de Ciência e Tecnologia. Em que medida tem constituído tudo isto para uma mais-valia em termos de conhecimento para os diplomados? Bom, e para... Em primeiro lugar, bom, não estou aqui a defender o Governo, mas estou a dizer que não são tão avulsas assim. Aquilo faz parte de um sistema, de um pensamento elaborado que tem no Governo de ter várias ações. Digamos, avulsas por não estarem dentro das universidades, estarem... Não. Isto é mesmo o dever do são sistema. São iniciativas particulares dentro do sistema do ensino superior, claro. Então não havia nem necessidade de haver o Ministério do Ensino Superior se não tivesse ações... Aliás, o Estado é assim, facilita a ação de um país, da sociedade civil e das iniciativas. Portanto, o Governo tem como seu dever, não é, de fomentar tudo o que é atinente ao crescimento da ciência e do ensino superior. Ora, há meios que o Governo tem acesso que as instituições de ensino superior sozinhas não têm. Mais do que meios em termos materiais, há engrenagens, sistemas de cooperação internacional,
organismos internacionais, enfim, há todo um manancial de oportunidades que o governo tem e que as instituições não têm. E mais, o governo poderá ter, e certamente o tem, uma posição neutral no lidar com esses problemas. O governo, obtendo recursos e pondo à disposição, mediante concurso, mediante seja lá o que for, os mecanismos são outros e para serem estudados, mas que traga às instituições oportunidades do seu desenvolvimento. Isto é ótimo, isto é bom e é saudável. E qual é a real capacidade das nossas universidades em termos de pesquisa e investigação? Isto depende. Essa questão tem também muito que se lhe diga. Na minha opinião, e penso que já se faz consenso, até já o disse hoje, a investigação não deve ser investigar por investigar. Ou investigar porque se tem que ter algum índice bonitinho nas estatísticas. Não é para isso que se faz investigação. E sobretudo para contribuir para algum desenvolvimento. Exatamente, também, mas mais do que contribuir nem seja bem para algum desenvolvimento, é para um determinado desenvolvimento. As linhas de desenvolvimento do país estão traçadas e nós, penso eu, que devemos estar sintonizados com essas linhas e contribuir para que os resultados da investigação sejam importantes e sejam, digamos, no sentido do desenvolvimento destas linhas de desenvolvimento do país. Por isso mesmo a investigação, não diria controlada, mas sintonizada com o desenvolvimento. Isso é importante. A capacidade que se tem para isto é dependente, isto é da riqueza do próprio país. Veja bem, o ensino superior, muita gente o julga que o ensino superior é o motor do desenvolvimento. Existem outros que pensam que o ensino superior é fruto do desenvolvimento. Nós pensamos que o ensino superior é as duas coisas. É fruto e motor. É um sistema de vai e vem. Uma espécie de uma espiral, aliás, como a espiral do símbolo de Piaget, que é, digamos, vai e vem, cria, vai e vem, cria, vai e vem. É mesmo assim. Portanto, o ensino superior motor do desenvolvimento porque traz os trunfos para criar o desenvolvimento. E ao criar desenvolvimento, cria riqueza. E a riqueza permite financiar e permite criar mais capacidade de investigação e de ir para a frente. E assim sucessivamente. Mas, portanto, as universidades que foram criadas ao longo desses últimos 10 anos, quase 9 universidades, se não estou em erro, têm contribuído para que haja mais licenciados no mercado, mas, entretanto, repara-se que há problemas de empregabilidade dessas pessoas diplomadas. O que é que está a falhar neste aspecto no subsistema do ensino? Para já, eu não sei se tem digamos, esse dado concreto de que são os diplomados pelas instituições cabo-verdianas é que estão com dificuldades de desemprego. Podem ser também os diplomados... Não, podem não ser só os cabo-verdianos. Os diplomados, em termos gerais, em Cabo Verde, então aumentou o número de pessoas com licenciatura. Este não é um problema imputável à formação dessas pessoas. Mas pode ser um problema de planificação em termos das necessidades do mercado. Nem por isso. Eu sou da opinião, talvez seja uma opinião muito de Jorge Brito, muito liberal, de que não se deve tolher ninguém para saber mais. Portanto, não deve haver nenhuma medida impeditiva de alguém tirar um curso superior, em primeiro lugar. Bom, a questão da empregabilidade, isso